Então, meus amados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme registro de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Estaremos falando daquele a que hoje celebramos o nascimento. Não iremos falar diretamente sobre o seu nascimento, mas iremos falar o efeito que o Filho de Deus tem feito na vida da igreja e no nosso coração. Ele é o tema de hoje, é o nosso descanso. É o descanso em Cristo. É o tema com o qual eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os amados. Vamos ler o texto. Vinde, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, Pai amado e eterno, louvamos teu santo nome, Senhor, pelo acesso que temos à tua palavra, e queremos rogar a tua misericórdia, que tu estejas dando esclarecimento aos nossos corações, esteja falando ao coração de cada irmão que está aqui presente, como também aos irmãos que estão em casa, para que nós possamos esta noite, Senhor, nos aproximarmos mais de ti pelo teu conhecimento. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queremos aproveitar a oportunidade também para saudar nossos irmãos que estão em casa e que estão também com os quais também iremos compartilhar esta palavra. Meus amados, vou falar de uma coisa e para começar, eu quero a participação de vocês. Levanta o braço, quem está cansado? Está todo mundo meio cansado. A Graça não levantou, mas eu sei que ela está cansada. Né? Ontem a gente fez um ensaio à tarde e o irmão Fábio estava bem cansado. Ele disse, pô, eu estou cansado. A expressão dele era de cansaço. A gente que tem mais idade, né, pastor Gessé, cansa mais. Os jovens cansam menos. Olha aqui, ó. Essa criançada, ela corre aqui à igreja, o culto todo não cansa, mas a gente cansa. E eu quero falar um pouco disso. Não somente de descanso, de cansaço, perdão, mas também de descanso. Eu não tenho dados para embasar o que eu vou aqui falar, é uma conjectura minha que eu vou dizer. Mas eu creio que a nossa geração é essa atual, é a geração mais cansada que tem, por conta de todas as demandas que ela precisa abraçar. São o trabalho, são o estudo, são os compromissos sociais, são os compromissos religiosos, enfim, são tantos os nossos compromissos, que no final do dia, em geral, estamos cansados. E nós vivemos numa sociedade que valoriza a performance, que valoriza o desempenho. No nosso trabalho somos cobrados a ser os melhores, e de fato nós queremos ser, para receber dos nossos chefes elogios. No nosso lar, a gente, quando olha para nossos filhos, também tem que ser o melhor para eles, para servir como exemplo. De maneira que nós temos uma pressão no nosso dia a dia, é a pressão do desempenho ou da performance. Quanto melhor a performance, mais bem aceita nós seremos. Certamente que o conceito que as pessoas farão sobre nós será melhor. Mas isso tem um preço, é o cansaço. E os irmãos estão cansados, porque a irmã Patrícia quis fazer hoje a melhor comida. Outros irmãos quiseram fazer o seu melhor. A irmã Gabi passou 2 horas passando esse vestido dela para ficar tão elegante assim, né? De maneira, estou brincando, que está todo mundo cansado. Mas não é disso e nem desse cansaço que eu quero falar esta noite. Mas eu quero falar do cansaço que abala a alma de todo ser humano. Todos nós estamos, do ponto de vista espiritual, cansados. E o texto diz mais, oprimidos. Outra versão diz sobrecarregados. Estamos cansados pela sobrecarga, ou seja, uma carga além do que a gente pode suportar. E quando eu olho para esse texto,
e vou olhar o contexto imediato dele. Na verdade, quando Jesus apresenta essas verdades que nós estaremos hoje compartilhando, ele está mostrando, ele está fazendo um contraste entre ele e a religião vigente, entre ele e o sistema farisaico, porque os fariseus, que se achavam super cristãos, super crentes, vamos dizer assim, eles, além dos 10 mandamentos, eles desenvolveram ainda um sistema de leis com 613 mandamentos. Eu estava dizendo aos amados irmãos que quando olhamos para esse versículo e vemos o seu contexto imediato, nós entendemos que essas palavras de Jesus têm a ver com uma confrontação ou uma analogia que ele está fazendo entre ele e a religião farisaica. E que essa religião farisaica, ela além dos 10 mandamentos que Deus havia determinado a Moisés, eles ainda criaram 613 leis. Era um sistema absolutamente opressor, um sistema religioso opressor, e que causava nas pessoas não a liberdade que Cristo veio trazer, mas uma prisão, a performance. Para eu ser aceito, eu preciso cumprir essas 603 leis. E Jesus mesmo diz que nem eles próprios conseguiam cumprir. Então eles criaram um sistema religioso, em que era imposto aquele sistema às pessoas, de maneira que quando se pensava em Deus, em templo e adoração, o coração já estava cansado. É disso que Jesus está falando. E embora eu queira, no final, fazer uma aplicação para os nossos dias, a gente já pode antecipar que nos dias de hoje não é muito diferente. Existem as religiões que impõem regras e normas que não estão na Bíblia. E aí vão determinar o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de andar e até a sua higiene íntima e relacionamento íntimo do casal. Existem regras para isso. E se você não cumprir, Deus se aborrece contigo. Deus vai te amaldiçoar. E você só terá acesso às bênçãos de Deus, de acordo com essas religiões, se você cumprir, não sei se são 613, talvez mais, leis criadas. Mas Jesus, ele vai trazer uma resposta, uma esperança e algo positivo sobre a vida dele. O Senhor Jesus nasce, o Deus encarnado nasce, cresce, sofre, morre e depois ressuscita. Mas não foi para estabelecer para nós um sistema de leis, não foi para criar para nós um padrão moral, mas foi para nos libertar desse sistema religioso opressor. Então a religião é um dos elementos de opressão, e é sobre isso também que eu quero falar esta noite. Não só a religião, mas a religião enquanto sistema opressor, também é um sistema de controle, onde líderes controlam os que estão abaixo de si, com vários objetivos, o objetivo financeiro inclusive, mas uma dominação, um controle. E esse controle é feito a partir de regras e normas que exaltam algo de humano, mas que nada de Cristo tem nelas. E Jesus vem falar nesta noite a respeito disso. Então vamos aqui explorar cada um desses versículos, mas antes de entrar realmente na exploração dele, nós temos que olhar para esse texto a partir da perspectiva do estado natural do homem. Porque o homem sem Deus, diz Gálatas 2,16, é o homem que não compreende essas realidades, né? E o homem, ele está sem Deus, homem natural, ele está cansado, ele está oprimido pelo pecado, primeira coisa. E segunda coisa, pela tentativa infrutífera dele de buscar justificar-se diante de Deus pelos seus próprios méritos. E esse mesmo sistema religioso que oprime, ele também ensina algo que Jesus não ensinou, que é o sistema meritório. Você tem que fazer para merecer. Você não pode perder um culto no domingo, senão Deus não vai te abençoar. Se você não colocar o seu dízimo no gasofilácio, você será amaldiçoado. Então você tem que cumprir uma mecânica de rituais. E assim, somente assim, ou seja, a sua performance, você será aprovado. Não é isso que a Bíblia fala. Eu quero destacar aos irmãos, mais uma vez,
que o homem natural, por si mesmo, não consegue tirar esse cansaço e essa opressão do pecado, porque ele por si só, ele não consegue produzir autojustiça diante de Deus. E Paulo vai nos ensinar em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Está claro isso? Então o homem, a menos que tenha fé no Senhor Jesus, ele vai buscar todas as formas, ele vai buscar a religião, ele vai buscar, como diz a psicologia, dentro dele a solução para essa inquietude, esse cansaço e a opressão do pecado. Mas ele não terá sucesso, porque a palavra de Deus diz que o sucesso da justificação é garantido exclusivamente pela fé no nosso Senhor Jesus. Então, quando eu digo que a opressão e o cansaço é causado pelo pecado, eu também digo aqui, à vista do que nós lemos, de que Cristo se apresenta então aqui como o único que pode trazer descanso verdadeiro para a nossa alma. O descanso da nossa alma por causa do pecado é o Senhor Jesus que dá. Então vamos a partir daqui analisar 5 pontos. O primeiro ponto é o início do versículo, diz: vinde a mim. Vinde a mim. É um chamado. E é um chamado eficaz. O que é algo eficaz? Aquilo que de fato tem 100% de resultado. E esse convite, vinde a mim, parece que é um convite genérico, a princípio. Mas, à luz da revelação da palavra de Deus, a gente vai entender que é um chamado pessoal, irresistível, para os eleitos. Vou repetir. É um chamado genérico, mas atingirá com eficácia apenas os eleitos. Vamos então ver na palavra de Deus o que nós temos para embasar esse enunciado que eu fiz. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Somente o Pai que me dá, porque o Pai determina na eternidade aqueles a quem irão ao Senhor. Para esses, o vinde a mim é um chamado pessoal. O vinde a mim é um chamado irresistível. Para demais, o vinde a mim não tem significado. Você entende agora? Se a gente fizer um culto evangelístico, e vão ter milhares de pessoas ouvindo, e o Senhor Jesus oferece o seu convite: vinde a mim. Quantos virão? Somente aqueles, à luz do texto de João 6,44, que o Pai assim o enviar. Então, o descanso ao pecado que o Senhor Jesus oferece, ele não está baseado, não está ancorado em alguma decisão pessoal, algum esforço meritório pessoal, nem muito menos em alguma religião, em alguma prática religiosa. E você vai fazer os ritos, e você vai praticar tudo que a religião tem te ensinado, mas a menos que você tenha fé no Senhor Jesus, você continuará cansado e oprimido, porque somente aquele que pode te libertar disso, ele chama, e você diz não, e você rejeita. Na primeira leitura que fizemos, o texto de Isaías diz exatamente isso, que ele, o Senhor Jesus, é o mais rejeitado de todos os homens. Se eu tivesse aqui agora 1000 pessoas no auditório, e eu lesse o convite de Jesus, vinde a mim, quantos realmente viriam por fé? Muitos vêm por fé, mas não pela fé salvadora. Muitas vêm pela fé de que se fizer algo, Deus terá que se sentir obrigado a retribuir um favor, né? Muitos têm fé nisso, muitos creem nisso. Se eu fizer uma campanha de oração, se eu ir orar lá no monte, se eu fizer,
sacrifícios físicos, financeiros, em prol da obra de Deus, o Senhor vai ter que me abençoar. Eu tenho fé nisso. E creio. Ensinam isso nos púlpitos. Tem também uma fé, que é a fé em conhecer a Deus. Achar que somente conhecer a Deus e ler a Bíblia, estudar, fazer cursos de teologia e ler um monte de livro, também vai ter acesso a esse convite. Mas não é nada a ver com isso. A questão do vinde a mim é um convite relacional. Por isso, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu preciso estar em Cristo para que eu seja uma nova criatura, ou seja, para que eu seja o alvo do vinde e o alvo da bênção que a gente vai ver no descanso que o Senhor dá para nós. É somente pelo Senhor Jesus. Não é outra pessoa, não é uma personagem, não é uma placa de igreja, não é um sistema religioso, não é uma filosofia de vida, é apenas uma pessoa, o Senhor Jesus. O segundo ponto, olha, continuando o versículo diz, ele começa a dizer, vinde a mim. Agora ele diz, a todos que estás cansados e oprimidos. Na outra versão, revista corrigida, fala cansados e sobrecarregados. Não há nada, meus amados, do ponto de vista da alma, que canse mais e oprima a nossa alma do que o pecado. O pecado é a grande desgraça humana. Embora Deus não tenha criado o homem para ser pecador, mas o homem, por desobediência, tornou-se assim. E a partir daí, a natureza perfeita do homem se corrompe. E agora, não há mais nenhuma área da vida do homem que não esteja corrompida pelo pecado. E a Bíblia diz que eu e você também somos pecadores porque herdamos de Adão esse pecado. Porque, de certa forma, estávamos no Éden e pecamos e desobedecemos junto com Adão. Ele era o nosso representante. E tal como ele caiu, nós todos caímos com ele. Essa é a revelação da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o cansaço do pecado é pela culpa do pecado. Aquele que tem um pouco de sinceridade, vai olhar para si e vai dizer, eu sou um pecador. E embora eu tenha me esforçado, eu já fui para uma religião, fui para outra, li os livros de fulano, de ciclano, de beltrano, eu não tenho paz, já continuo culpado. E se alguém me perguntar, se você vai morrer hoje, qual será o futuro da sua alma, eu ainda não sei responder. Eu não quero sondar o coração de ninguém, que não é meu papel aqui. O Senhor apenas é quem sonda. Mas se você sondou o seu coração, e essa dúvida veio no seu coração, saiba, a culpa do pecado ainda está em você. Você, como eu, como qualquer pessoa que já nasceu nesse planeta, exceto o Senhor Jesus, precisamos dizer sim a esse convite. E Ele, quando faz o convite, Ele nos confronta para nós olharmos para dentro de nós e entendermos a nossa condição humana. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que não somente o conhecimento é importante para que eu seja justificado, porque a lei não justifica ninguém. E ele vai dizer então, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva ninguém. Aliás, a lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para dizer, olha Moisés, você é um mentiroso. A lei veio para dizer, olha Maria, você é uma adúltera. A lei veio para dizer, olha Antônio, você é carnal. A lei é para isso. E quando você lê a lei, se isso não traz no teu coração culpa, tem alguma coisa errada. A lei é para trazer culpa. A lei é para apontar o nosso pecado. Mas o Senhor Jesus está dizendo que Ele vai falar aqui adiante, que Ele tira esse peso da culpa do pecado da nossa alma. Isso porque, repito, o homem é incapaz de se salvar. Essa fadiga, o cansaço e a opressão que o texto fala aqui é por causa da sua depravação, que é total. A depravação total que eu digo aqui é o resultado da queda.
Por causa da queda, o homem é depravado em todos os seus caminhos. Então o homem não pode salvar-se. Vamos novamente a Romanos, capítulo 3, verso 10 a 12. Ele vai dizer como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Jesus faz o convite, é porque ele conhece a nossa condição humana caída. E às vezes, a gente põe no nosso coração alguma expectativa fora de Cristo que nós alcançaremos justificação, mas isso também não é verdade. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou lá para Jeremias 17:9, ele vai fazer aqui um raio-x do nosso coração. Ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aquele arrepio que as pessoas têm que sentir, aquela coisa no coração que tem que sentir, nada disso é confiável para que você seja justificado. Nenhum desses elementos que estão inseridos nos ambientes religiosos, que são buscados, emocionalismos, as experiências, nada disso tem valor nenhum na sua vida, meu amado. Vai apenas ser as 614 leis para que você cumpra, porque a menos que Jesus, a menos que você aceite o convite dele, você não será liberto da culpa do pecado. Mas depois que o Senhor Jesus faz o convite, depois que o Senhor Jesus mostra para o meu coração e para o seu, que nós não temos capacidade de sairmos sozinhos desse status de opressão e sofrimento, e cansaço e dor, ele traz a promessa. E a promessa é da graça. Olha o que ele diz: eu vos aliviarei. E Jesus não apenas promete, mas o Senhor garante esse alívio. Porque ele próprio se oferece para morrer por nós. E de fato morre. E a morte e a ressurreição do Senhor é o ato pelo qual ele nos justifica diante de Deus. E muda o nosso status espiritual. De pecadores condenados a pecadores justificados. De maneira que agora sim, meus irmãos, agora sim, acabou o cansaço, acabou a opressão, porque a culpa do pecado não habita mais no nosso coração. E quando você olha para você e diz assim: eu não tenho jeito não, Deus não pode me amar porque eu continuo pecando, você tem que olhar e dizer: Senhor, obrigado pelo Senhor Jesus que já morreu pelos meus pecados, de maneira que agora eu tenho paz contigo. É a promessa do Senhor. Essa promessa do Senhor, esse alívio, sabe do que é? É da justificação. Quando você sente no seu coração que você creu em Jesus, que Ele te justificou, agora você não tem mais opressão nem cansaço. Agora você tem alívio, e mesmo diante das lutas, dos tropeços que a gente ainda comete, a tua convicção é: eu sou o justificado, porque o Senhor colocou fé no meu coração. Eu creio no Senhor Jesus. Eu disse: sim, Senhor, eu quero ser aliviado. Então, meus amados, isso traz descanso para a nossa alma, porque tira esse peso da culpa. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é termos paz com Deus. Ter paz com o nosso cônjuge é maravilhoso. Ter paz lá no trabalho com o nosso chefe, que coisa maravilhosa. Viver em paz com nossos filhos, que coisa maravilhosa. Mas nada disso tem o efeito eterno para a nossa existência do que ter paz com Deus. Somente temos paz com Deus porque somos justificados, e a justificação é somente pela fé, e é somente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se algum dia você já parou para pensar com essa profundidade de quem é Jesus para nós.
Jesus é esse que traz paz. É esse que resolve, por graça, por misericórdia, o nosso problema de desligamento com Deus. Porque nós somos desligados com Ele desde Adão, desde a queda. E nós odiamos a Deus, e Deus também nos odeia, vivemos debaixo da ira de Deus. Por isso somos cansados, por isso a alma é oprimida. Mas agora o Senhor está dizendo que Ele quer nos dar paz. Então, essa libertação dessa opressão, desse cansaço, não é obra humana. Repito, não tem ligação com o esforço humano, não tem ligação com rituais religiosos, seja quais forem, mas é obra exclusivamente do Senhor Jesus. O homem está espiritualmente morto, e portanto ele não pode por si só fazer algo, a não ser que ele seja vivificado por Deus. E novamente nós temos Paulo nos falando sobre isso. Em Efésios capítulo 2, no verso 1, ele está dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Você que já passou pela experiência da vivificação, você olha para trás e diz como Paulo: a gente estava morto. Os delitos e pecados. O pecado, ele nos mata. Não somente aqui, mas nos mata eternamente. Nós estamos mortos. E essa morte, nós podemos dizer primeiro, ela é a morte física. Que a gente vai morrer. Vai para debaixo da terra. Mas também é a morte espiritual. Porque Deus não convive conosco. Estamos mortos espiritualmente. Nós odiamos a Deus, Ele também se ira contra nós. Mas também é a morte eterna. É a morte do inferno, o sofrimento eterno. Era esse o nosso status. Nossos delitos e pecados nos tiraram a vida. Mas Ele nos dá vida. E quando Ele nos dá vida, Ele nos justifica. E quando Ele nos justifica, Ele nos traz paz. Estamos em paz com Deus. Que coisa maravilhosa é termos paz com Deus. Continuando o versículo, quero destacar um quarto ponto. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor Jesus agora convida aquele a quem Ele justificou a ser um discípulo seu. É um chamado ao discipulado. Todo aquele que experimenta o novo nascimento, automaticamente ele se torna um discípulo. E o discípulo, ele tem um mestre, um professor, aos pés do qual ele aprende e ao qual ele imita perfeitamente. E o Senhor Jesus, enfim, e a Bíblia revela, Paulo revela para nós, enfim, que o Senhor, lá na eternidade, ou antes de haver mundo, quando Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis, a imagem do seu Filho. Agora sim, agora deixamos de cumprir o que nós achamos que está certo, mas agora nós passamos a cumprir aquilo para o qual o Senhor nos determinou. É somente um novo nascimento. É somente pela vivificação. E a partir de agora você é um discípulo. Aí quando eu olho para esse texto, eu não consigo ver crente que não lê Bíblia. Eu não consigo ver crente que não gosta de culto. Eu não consigo ver crente que não ora. Eu não vejo. Porque agora sai dele o jugo do pecado e da culpa, até da religiosidade. E entra um jugo que é leve e suave. Falar o que é jugo para os irmãos, essa palavra não é comum. O jugo é uma peça de madeira, onde 2 bois carregavam, puxavam uma carroça, e aquilo passava no pescoço de um e no pescoço do outro, certo? Já viram isso aí? Ele é o jugo. Jesus está dizendo que Ele vai tirar o jugo do pecado de você, que Ele vai tirar o jugo da religiosidade, que Ele vai tirar o jugo do teu esforço de querer se aperfeiçoar por si mesmo, para ser merecedor da justiça. Ele está dizendo isso. E vai colocar o dele. E Ele vai dizer que o jugo dele é leve. Isso é uma promessa de graça. É promessa graciosa. Não tem nada a ver conosco. E esse jugo, ele passa a ser leve, porque o jugo do Senhor, ele vem pela justificação. E agora não tem mais culpa. E agora você talvez amanhã, talvez não tenha nem que tomar café. Talvez amanhã você perca o seu emprego.
Talvez depois da manhã, você faz o exame e descobre que está com uma doença muito difícil. E daí? O jugo do Senhor é um jugo leve. Porque Ele garante estar conosco. Novamente, Romanos 5, 1, vai dizer, justificados, pois, mediante a fé. Quero repetir esse versículo. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Quem não tem Cristo é um jugo pesado. É o jugo da culpa. É o jugo de querer buscar por seus esforços agradar a Deus. E a Bíblia diz que não há nada em mim, meu amado, em você, humanamente falando, que agrade ao Senhor. E quando a gente se esforça, a gente vem para o culto, a gente vem domingo, a gente coloca a nossa oferta, mas se nós não formos convertidos, se a nossa fé não for verdadeira, tudo isso e mais que eu fizer para agradar a Deus, a Bíblia diz que são o quê? Trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? No contexto que foi escrito, era aquele pano menstrual que a mulher usa? Aquilo. A imundícia que é. É aquilo que é. Você, quando não é convertido, e se esforça, e bota a cara ali e vem para cá cheio de... A gente olha no irmão, esse irmão é espiritual. E o irmão pula, o irmão salta, o irmão fala em língua. O irmão adivinha o CPF dos outros. E você diz, oh, que homem maravilhoso. Tudo isso. Mas se você não for nascido de novo, se você não estiver debaixo dessa bênção graciosa, do jugo do Senhor Jesus, tudo o que você fizer para Deus, Ele tem nojo disso. Tiago vai dizer para nós, perdão se não for Tiago, não tenho certeza, pastor Jesus vai dizer que tudo o que o puro faz é puro, mas é tudo que o impuro faz é impuro. O impuro não pode fazer nada de puro, de maneira que para ser puro, eu só posso ser, se eu for lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E o convite dele é a paz com Deus, é ser lavado pelo seu sangue. Então, meus amados irmãos, tomar sobre vós o meu jugo é dizer, venha ser meu discípulo. Não está dizendo venha ter uma religião, não. Venha ser meu discípulo. E o chamado da igreja é fazer discípulo. Jesus agora está voltando para o céu. O que é que ele diz? Qual é a frase que ele fala? O quê? Vão por todo mundo abrindo igreja, é isso? Não. Vão por todo mundo que eu quero fãs, é isso? Não. Fazei discípulos. A ordem da igreja, meus irmãos, é fazer discípulos. Porque o Senhor Jesus está dizendo, a promessa graciosa dele, o jugo será suave, porque você seguirá com o meu discípulo. E seguindo com o meu discípulo, o jugo é suave. Eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa é isso. O jugo da escravidão, da lei, que a gente não consegue cumprir, é agora substituído pelo jugo gracioso da justificação em Cristo. Vou repetir. O que deixa o homem cansado, sobrecarregado e oprimido é o jugo da lei, que a lei diz, tu vai para o inferno porque tu mente, tu vai para o inferno porque tu rouba, tu estás condenado por isso, por aquilo, e a lei não está errada. Mas é um jugo pesado. Jesus diz, o meu é leve. O meu é leve. Gálatas 5:1 vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O jugo do Senhor é suave. É o jugo da liberdade. Não vamos entender liberdade, confundi-la com libertinagem. Vamos entender o que é liberdade nesse contexto aqui. O que é que está dizendo aqui? Quando ele está dizendo aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo, isso é a santificação. É o pedido dele à santificação. É a cada dia eu e você buscarmos ser mais parecidos com Jesus. Porque ele é o modelo
da nossa vida santa. João, capítulo 13, versículo 15, ele próprio declara, ele diz, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, diante das escolhas que nós temos, e todos os dias nós temos muitas escolhas para fazer, diante da escolha que se coloca diante de você, quando vier dúvida, você faz uma pergunta simples, no meu lugar, o que faria Jesus? Jesus faria isso? Não, então não vou fazer. Jesus faria aquilo? Então eu vou fazer. Ele está dizendo isso, eu dei o exemplo, assim como eu fiz, é para vocês fazerem. Quando vocês fizerem isso, aí o jugo será suave. O último ponto que eu quero tratar. Olha o que diz o fim do versículo. Achareis descanso para a vossa alma. Oh, que maravilha. Vem para mim, ele está dizendo. Porque vocês são impotentes para tirar o cansaço, a sobrecarga do seu coração pecador. Vem para mim. Eu graciosamente vou tirar isso de você. Eu vou te colocar um jugo leve. Vai ser leve porque eu vou te colocar a capacidade, através do Espírito Santo, de você me seguir, de você ser um discípulo meu. E agora ele vai dizer, o resultado disso é que agora você vai achar descanso para a vossa alma. Então, esse descanso, primeiro, tem um reflexo agora e tem um reflexo escatológico, ou seja, eterno. O descanso da nossa alma agora, o que é? Nós temos paz com Deus. Lemos agora há pouco em Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Isso já agora traz o que ele chama de descanso para a vossa alma. Descanso. Agora a nossa alma descansa. Agora eu olho para Deus diferente. Eu não olho mais para Deus com medo. Eu olho para Deus igual Adão e Eva, antes de pecar, se relacionava com Deus de maneira tão íntima. E depois do pecado, eles começaram a se esconder. A gente era assim, agora não. Achamos descanso para a nossa alma. Olhamos para Deus. Que coisa boa é estar agora olhando para Deus. É ser orado por Ele. É ser cuidado por Ele. É estar diante dEle em adoração. E oração é apresentar a Ele as minhas demandas. É dizer para Ele como eu sou fraco. Senhor, embora tanto que Tu tens feito por mim, eu continuo ainda pecador. Senhor, quantas vezes tristeço o teu coração. Você tem que fazer isso, meu irmão, para que você tenha descanso. Senão você vai ter culpa o tempo todo. Então, em primeiro lugar, eu falei o descanso para a nossa alma prometido é porque temos paz com Deus. Mas também tem um descanso eterno, o descanso escatológico. Olha o que o autor de Hebreus fala no capítulo 4, os versos 9 e 10, diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Há repouso, resta repouso para o povo de Deus. E a teologia que nós ensinamos, e a teologia que nós aprendemos, é que diz uma frase, já e ainda não. Já e ainda não. Já gozamos do descanso, mas ainda não gozamos da plenitude desse descanso. Hoje, aquele que tem o Senhor Jesus habitando no seu coração, no leito da morte, ele fecha os olhos e diz: Senhor, eu vou fechar os olhos agora. E quando eu abrir, eu te verei assim, com os braços abertos, dizendo: vinde, bendito do meu Pai, toma posse do reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Isso não é gozo? Tem coisa melhor que isso? Você já pode ter esse descanso para a vossa alma agora. Agora. Desde que você, de fato, aceite o convite do Senhor Jesus. Mas, pastor, o senhor falou, o senhor mostrou um monte de versículos, o senhor argumentou. O que isso tem a ver com a minha vida prática? Eu anotei aqui algumas aplicações. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Primeira coisa, se você se encontra nesse estado em que ele convida, se você é cansado, por causa do pecado, da culpa do pecado, por causa da religião, se você está oprimido, o evangelho não é peso,
O evangelho é descanso. O jugo do Senhor é leve. O Senhor nos traz liberdade. Tanto faz teu cabelo ser grande como ser curto. Eu já briguei com a Nadab porque ela pintou o dela. Tanto faz ser louro ou ela pintou. Que qual é essa aí, Nadab? Meio vermelhado. Tanto faz, meu irmão. É isso que vai te deixar em paz ou não com Deus? É isso? Isso é um jugo pesado da religião. Para você que ainda luta contra o pecado como eu. Se você luta contra o teu pecado, tem aplicação prática para a tua vida. O jugo de Cristo é leve. Porque Ele carrega conosco. Uma coisa é você pecar e deixar para lá. Acho que pode esconder. Jogar para debaixo do tapete. A outra coisa é, Senhor, eu sou um mentiroso. Diga isso para Deus, para o Senhor Jesus. Deus, eu sou mentiroso. Eu tenho me esforçado, mas eu entendi que eu não consigo. E para eu parar de mentir, Senhor, me ajuda a carregar meu jugo. E é isso que o Senhor promete aqui. Lá em Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo nos fala dos frutos do Espírito, todos aqueles frutos, o amor, a alegria, a bondade, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, devo ter esquecido mais alguns, eles não são fruto de nós. Eles são fruto do... A menos que Deus habite em mim, eu não produzirei bons frutos, nunca produzirei. Eu sou incapaz, eu sou impotente de produzir frutos. Eu produzo os frutos da carne. Então, para que eu produza bons frutos, se eu tenho que habitar em mim, não é o contrário. Diz o contrário, se você produzir bons frutos, se esforçar, fazer o bem, Deus vai te aprovar. Já vimos que não é isso. Isso não é evangelho. Terceira aplicação para nós, para a igreja. A aplicação é: nós somos agência do reino de Deus na terra. Portanto, todos nós que somos igreja, temos o compromisso de anunciar este convite universal. O convite é universal. Embora a eficácia dele será sempre no coração dos eleitos. Temos que levar esse convite universal confiando que o Senhor aplicará eficazmente somente para aqueles a quem o Pai o deu. E para você que está sem esperança, aplicação para a sua vida. O descanso pleno nos aguarda. Estamos no já, mas ainda tem mais. Como não sentimos mais culpa pelo pecado, já temos paz com Deus. O descanso já alcançou o nosso coração. Mas o descanso eterno, escatológico, aguarde por ele. Tenha esperança. Aquele dia mau, aquele dia ruim, quando os problemas caem um atrás do outro, quando a esperança de que a gente resolva esses problemas aqui se perdem, tenha uma esperança. Gozaremos plenamente do descanso eterno na glória. Habitaremos com o Senhor para sempre na terra, no lugar, onde quer que seja, onde haverá a bem-aventurança eterna. Lá não terá mais cansaço, lá não terá mais sobrecarga nem opressão, porque estaremos vivendo com o próximo, com o próprio Senhor. Então, meus amados, esse texto que nós estudamos hoje é um texto gracioso, ou seja, é um texto de graça, onde Deus demonstra a graciosidade dele para conosco. O coração de Cristo é revelado de maneira graciosa, né? Como ele é manso, gracioso, humilde e acolhedor. Então, precisamos lembrar alguns pontos importantes da nossa fé. Primeiro, o chamado é um chamado eficaz. Somente responde a ele os eleitos. Segundo, o descanso é garantido pela obra de Cristo e não pela nossa busca de autojustificação. Terceiro, o jugo do Senhor Jesus é leve, porque ele caminha conosco. E por isso temos que ser dele o quê? Alunos, não somente alunos, discípulos. E que, por último, o descanso eterno é que nos aguarda para a glória. Somente em Cristo há descanso verdadeiro
para a nossa alma. Que Deus nos abençoe.